o retinoblastoma é a neoplasia, né, o tumor intraocular de dentro do olhinho mais comum da infância. Muito frequente no consultório, que os pais ficam ansiosos. Mas tem que dilatar a pupila? Sim, criança tem que dilatar a pupila. É um colírio com pouquíssimos efeitos adversos. A gente pinga a partir do primeiro dia de vida. Então, a gente é super seguro e é importante para que a gente possa fazer um exame completo e diagnóstico de não só retinoblastoma, mas de outras doenças oculares da infância. Nós vamos falar sobre a conscientização e o incentivo ao diagnóstico precoce do retinoblastoma. O Dia Nacional de Conscientização e Incentivo é dia 18 de setembro. E antes de apresentar a nossa convidada, eu quero dizer que o QR Code da nossa loja do Voz das Mães, que tem essa camiseta maravilhosa que Diagnóstico Não é Destino, está aqui na tela para você. Eu quero agradecer também a nossa parceira, a iCenter Unique, que é referência em saúde ocular, especialista na prevenção, no diagnóstico e no tratamento de doenças oculares. Doutora Monique, obrigada pela presença. Estou muito feliz de você estar aqui e a gente poder falar um pouco mais desse dia tão importante também sobre o retinoblastoma. E aí eu queria já que você começasse se apresentando. Tá bom, obrigada pelo convite. Na verdade, é um prazer estar aqui e falar de um tema tão importante que a gente precisa divulgar cada vez mais, né? A gente tem já algumas campanhas, mas é claro que todo ano essa campanha nacional ela tem esse papel de relembrar e de alcançar mais pessoas, Sim. Né? Monique, me fala uma coisa. O retinoblastoma, eu acho que ela tomou uma visão, né? É uma doença que foi olhada mais por todo mundo depois da campanha, depois de tudo que aconteceu com o Thiago Leifert, com a Lua, filha dele, né? Que foi diagnosticada, e com a Dayana. O que você acha? Como que foi para você acompanhar tudo isso, toda essa visibilidade que a doença teve de conhecimento nacional, acredito, né? E aí essa campanha que ficou maior ainda. Como que foi essa notícia quando chegou para vocês? Vou voltar um pouco. Durante a formação de oftalmologia, a gente estuda sobre o retinoblastoma, que é a neoplasia primária intraocular mais comum da infância, porém é uma doença rara. Sim. Então, a gente não tem muito contato, né? Existem alguns centros no país que tratam o retinoblastoma, e aqui no Rio de Janeiro nós temos o Instituto Nacional do Câncer, mas a gente tem pouco contato. Então, quando eu fui para São Paulo estudar oncologia ocular, eu tinha visto pouquíssimos casos de retinoblastoma. Eu tinha mais uma questão teórica. Tá. Então, mesmo sendo oftalmologista, eu não conhecia tanto. E quando cheguei em São Paulo, na Universidade Federal de São Paulo, existe uma parceria, né, que é o Instituto de Oncologia Pediátrica, que é o GRAAC, cujo meu chefe atendia, e eu comecei a acompanhá-lo, que no caso é o Dr. Luiz Fernando Teixeira, tá? Então, eu comecei a acompanhá-lo e o primeiro ambulatório foi apaixonante e foi o que me motivou a ficar mais tempo em São Paulo. Você já conhecia um pouco mais sobre doenças raras ou não muito? Por estudar na universidade, então, num hospital terciário, quaternário, a gente tem um contato maior com doenças raras. Tá. Na pediatria, na neurologia, em diversas especialidades médicas. Então, a gente já tinha contato e eu já tinha um interesse em doenças raras. Mas, especificamente com retinoblastoma, eu não tinha tido esse contato. Então, o contato de verdade foi em São Paulo e comecei a acompanhar e entender um pouco mais a doença. Mas quando a gente sai desse universo, né, universitário e começa a conversar com outros colegas, até mesmo oftalmologistas, poucos tinham conhecimento. Sim. Diagnóstico, às vezes, é difícil. Em outras regiões do país, é difícil tanto diagnóstico quanto acompanhamento desses pacientes. Então, os colegas têm pouco contato. E, estendendo isso à população, menos, né? Embora já existissem campanhas, né, de diagnóstico, de conscientização e diagnóstico do retinoblastoma. Sim. Então, quando a gente vê a proporção após esse movimento, né, que está sendo feito, tanto do Thiago Leifert, né, com a esposa, quando eles manifestaram o diagnóstico da Lua, e com isso ganhou toda essa proporção,
Então, isso foi muito nobre, isso foi muito importante. Então, de fato, a gente ficou muito feliz com toda essa manifestação que está acontecendo e agora todo ano eles estão mantendo. Exatamente. E isso é fundamental. Não, e é interessante porque quando aconteceu deles divulgarem, foi bem na mesma época que eu estava grávida recebendo o meu diagnóstico. E foi até um impulso que eu tive para falar, não, do mesmo jeito que eles estão falando sobre o retinoblastoma, eu tenho que falar sobre o diagnóstico do Vini para explicar o que está acontecendo comigo também. Porque eu acho que essas doenças raras, quando a gente recebe um diagnóstico, normalmente a mãe fica desesperada, né? Não sabe o que fazer, vai para o Google, só vê tragédia. Então, jogar essa informação também para frente também é importante, né? Mas eu queria que a gente voltasse um pouquinho para você explicar o que é o retinoblastoma e como que ele é diagnosticado. O retinoblastoma é a neoplasia, né, o tumor intraocular de dentro do olhinho mais comum da infância, tá? Primário, né, da infância. E como que a gente faz esse diagnóstico, tá? Existem alguns sinais e sintomas, né, que a gente pode observar na criança, tá? O sinal mais comum é o que a gente fala que é a leucocoria, que é a alteração do reflexo pupilar que a gente observa na criança. Leuco é branco, então o reflexo ele é branco. O reflexo normal da pupila da criança é um reflexo vermelho, tá? E ele pode estar alterado. Muito frequentemente a gente vê a leucocoria, porque é um tumor branco, mas a gente pode ter outras alterações também do reflexo e ter o diagnóstico do retinoblastoma. Isso é importante também. Então, qualquer alteração de reflexo no olho da criança, essa criança precisa ser imediatamente avaliada por um oftalmologista, tá? E com fundo de olho e dilatação das pupilas, que isso é muito importante também. Tá. Uma dúvida, vou só pegar o gancho, uma dúvida muito frequente no consultório, que os pais ficam ansiosos, mas tem que dilatar a pupila? Sim, criança tem que dilatar a pupila. É um colírio com pouquíssimos efeitos adversos, a gente pinga a partir do primeiro dia de vida, então a gente é super seguro e é importante para que a gente possa fazer um exame completo e diagnóstico de não só retinoblastoma, mas de outras doenças oculares da infância. Tá. Então precisa dilatar a pupila. Tá, é importante isso, né? Mas os pais têm o quê? Tem medo da dilatação? Alguns sim, alguns ficam com medo da dilatação. De como a criança vai ficar? Como vai ficar, talvez por não conhecer, talvez por ser desconhecido mesmo. Então, porque na teoria não é nada, não dói, não incomoda só, né? Incomoda um pouquinho, né? Mas não tem dor. Sim. Né? A gente pode pingar antes um anestésico, né? Ou não. Um colírio, no caso, tá? E outro, o segundo sinal mais frequente, né, voltando aos sinais do retinoblastoma, é o estrabismo, que é o desvio do olhinho, que também ocorre. E pode ocorrer, né? E é o segundo mais frequente. E também essa criança precisa ser avaliada imediatamente com um oftalmologista. Quais são os exames que são feitos para a gente ir descobrindo o diagnóstico? O exame, toda criança, até o primeiro ano de vida, ela precisa ter. Isso é recomendação do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e da Sociedade que os pediatras não falam para as mães. Acho que hoje em dia agora tem Está começando mais. A falar mais. Não, eu fui uma que não falaram. Não avisaram. Não me avisaram. Então, e eu falo que assim, é importante. Eu acho que a gente tem que... Eu brinco que o Voz das Mães a gente traz as mães, mas a gente também traz os médicos, porque a gente fala assim, a gente bate tanto nos médicos. E não por mal, mas é porque a gente recebe diagnósticos muito duros. Tem muita falta de empatia, tem falta de informação, mas eu acho que a gente tem que trazer também o outro lado, que são vocês, para falar, olha, estamos aqui tentando passar essa informação adiante. Eu acho que é importante. Estava até conversando com a doutora Cláudia, conversei com a doutora Diana, a mesma coisa. Eu acho que os médicos, os pediatras, eles têm que falar com os outros médicos, as outras especialidades também, para encaminhar melhor essas mães, né? Exato. E o primeiro contato do bebê, da mãe do bebê e do pai, é com um pediatra. Exatamente. Então, de fato, o papel do pediatra é fundamental. E é frequente no consultório a família avisar, olha, não fomos orientados a procurar, mas procuramos. Agora, eu acho que as coisas estão melhorando. Então, que deixa a gente bastante feliz, mas realmente o papel do pediatra é fundamental, porque ele que está acompanhando o bebê desde a sala do parto. Exatamente. Então, isso é fundamental, né? E outros sinais também de retinoblastoma, conforme a doença vai progredindo, então a gente pode ter
um aumento do tamanho do olho, né? Uma hiperemia do olho, o olho pode ficar vermelhinho. A criança depois pode evoluir com dor, mas esses são sinais que a gente não queria ver, que são de acordo com a doença, estágios mais avançados da doença, né? Existe algum tratamento específico ou depende muito do diagnóstico da criança? Existem, o tratamento do retinoblastoma é um tratamento que a gente fala que é multidisciplinar. Então, eu tenho várias especialidades médicas que irão acompanhar essa criança após o diagnóstico, tá? Então, deixa eu só voltar um pouquinho. Então, a criança, quando o pai, a mãe, o pediatra suspeitam de alguma alteração no olho, essa criança precisa ser imediatamente examinada por um oftalmologista. Tá? De preferência, o oftalmopediatra, tá? Mas outros colegas oftalmologistas também têm a informação e capacidade de avaliar essa criança. E na suspeita ou diagnóstico de retinoblastoma, é fundamental que essa criança seja encaminhada para um centro de tratamento especializado. Por quê? Porque o tratamento depende de várias modalidades e a gente não encontra isso em todas as regiões do país. Tá? Mas a gente tem um fluxo que pode encaminhar, e o que a gente, com essa campanha, né, e falando sobre isso, a gente espera que esse fluxo seja cada vez mais rápido. Sim. Né? Difícil falar no Brasil, porque é muito heterogêneo, e alguns locais ainda têm uma dificuldade de acesso muito grande, mas é fundamental que a gente cada vez, esse fluxo seja mais rápido, tá? Então, essa criança chegue mais rápido. Então, quando ela chega, existe aí um retinoblastoma, a gente tem duas formas de apresentação, tá? Então, a gente tem um retinoblastoma, que a gente fala germinativo, tá? Em que a gente tem uma mutação do gene do retinoblastoma, tá? E várias mutações, né? A gente hoje em dia sabe que não é só a mutação do gene RB1, mas existem outras mutações que irão formar, né, esse tumor, tá? E essa mutação, ela pode ocorrer na célula germinativa, ou seja, durante a formação dos gametas, tá? O espermatozoide, né, o óvulo, ou na célula somática, já após a formação dos gametas. O que isso diferencia? Diferencia que, quando eu tenho uma doença germinativa, eu tenho mutação em todas as células do corpo. Então, eu posso ter, além do tumor no olho, eu posso ter tumor em outras regiões também. Que interessante. Tá? Então, é uma coisa que é importante, porque o acompanhamento é diferente. Tá? Entendi. Ou eu posso ter o retinoblastoma, cuja mutação ocorre apenas na célula somática. Então, ali eu tenho, a princípio, só a lesão da retina, tá? O tumor da retina. E se tratado, então, a princípio, a criança está curada e vai seguir o desenvolvimento dela sem essa preocupação com outros tumores. Isso a gente descobre num mapeamento genético? Isso é um teste genético que a gente pode fazer. O que a gente ainda não tem esse teste genético disponível para todo o SUS. Sim. Tá? Infelizmente. Infelizmente. E são caros. São caros, exato. A gente ainda não tem. Mas a gente tem algumas características que nos direcionam para um tumor germinativo ou não. Então, quando a gente tem uma criança com retinoblastoma nos 2 olhinhos, a gente já sabe que ela tem uma mutação germinativa. Tá? Quando eu tenho um olhinho, aí eu posso ter germinativo ou não. Né? Os centros de tratamento já estão adaptados ao acompanhamento dessas crianças. Então, quando essa criança tem esse acesso, a gente sabe que o tratamento vai ser com tudo pensado. Sim. Tá? E o acompanhamento, a experiência que eu tive lá com o Dr. Luiz Teixeira, que é aqui o oncologista ocular, e com a doutora Carla Macedo, que é a pediatra responsável, oncologista pediátrica responsável, o que eu tive esse acompanhamento com eles. Então, o que nós observamos? Além do oncologista pediátrico, nós temos uma enfermeira clínica também responsável por essas crianças. Nós temos um neuroradiointervencionista. Por quê? Porque a evolução do tratamento do retinoblastoma ao longo dos anos foi muito grande. Então nós temos agora, após o diagnóstico, nós temos um diagnóstico, quando precoce, o retinoblastoma intraocular, dentro do olho, que o prognóstico, quando tratado, é um prognóstico, tem uma sobrevida essas crianças, né? Nos países desenvolvidos e no nosso serviço a gente chega até 92%, 94%, enfim, que é bem alto de sobrevida. Sim. E o que a gente não quer é que quando a criança chega
com retinoblastoma fora do olhinho, ou seja, extraocular, e aí a sobrevida é muito menor. Tá? O tratamento é muito mais complicado para a criança, com quimioterapias mais fortes, com efeitos adversos muito maiores. Tem cirurgia também? Tem. Antes da quimioterapia, antes de surgir a quimioterapia, o que a gente tinha para retinoblastoma era a retirada do olho, era a nucleação, que a gente chama. Total? Total. Tem que ser tirado. Uma coisa importante que gera muita dúvida. Nós, na população, estamos muito acostumados. Tem uma suspeita de tumor, faz biópsia para diagnóstico. No olho não dá. No olho não faz. Né? E aí? É possível fazer biópsia no olho, mas no retinoblastoma é contraindicado. A gente não faz biópsia intraocular. E aí? Exato, porque existem... Então, como é que a gente faz o diagnóstico? A partir dos sinais do exame oftalmológico. Então, fundo de olho, um profissional experiente consegue identificar o retinoblastoma. Além disso, eu tenho exames também complementares, ultrassonografia ocular, ressonância nuclear magnética, que também favorece o diagnóstico. Tá? Então, a gente pode ter alguma dúvida, dependendo de um caso, e aí outros exames auxiliares irão guiar o nosso diagnóstico. O que a gente não faz é a biópsia intraocular, porque o que a gente não quer é que esse tumor saia do olhinho e vá para fora do olhinho. Então, essa que é a questão. Porque a gente sabe que a sobrevida da criança no retinoblastoma intraocular é muito grande, né, quando tratada adequadamente. Entendi. Tá? E quando não tem metástase, claro. Sim, faz sentido. Você acha que depois que a Lu, a filha do Thiago Leifert, foi diagnosticada, as consultas aumentaram? A busca pela oftalmologia, ela aumentou pelas crianças? Sim, isso foi visto em vários consultórios, né? A gente percebeu. O Thiago e a Dayana foram muito generosos em compartilhar no momento, né, de dor, né, de muita preocupação, tá? Mas foi muito importante e ajudou muito. Então, de fato, várias mães que nunca tinham levado, então às vezes levava o bebezinho e o maior ela refere, eu nunca trouxe, eu não sabia que precisava trazer. Exatamente. Né? Essas crianças viam muito oftalmologista com 6 anos, na fase de alfabetização. Escola, né? Escola. Exatamente. Porque não está enxergando direito. Porque não está enxergando. E isso é muito interessante, porque os professores também têm um papel fundamental. Exato. Eles ficam muito tempo com essas crianças. E muitos vêm no nosso consultório porque o professor identificou que ele não está enxergando bem. Ou porque o rendimento não está indo bem. Então, tem crianças que, às vezes, estão sendo levadas a um diagnóstico de outra doença e, na verdade, ela não está enxergando. Então, olha que importante. É fundamental, Então, até doenças psiquiátricas, não está desenvolvendo bem. Mas se a criança não enxergar, ela não vai desenvolver bem. A visão é fundamental no desenvolvimento da criança. Sim. Então, isso é identificado. Então, assim, os professores também têm agentes de saúde, professores, pediatra. Então, quem está cuidando dessa criança tem esse papel importante. Por isso que todo mundo tem que saber. Sim, com certeza. Tem alguma história que mais te marcou nesses 10 anos? E principalmente sobre o retinoblastoma, né? Algum caso que você acompanhou? Foram muitos casos, assim, né, que eu tive a oportunidade de acompanhar. A gente, de fato, recebe, né, do Brasil todo, né? No caso, o GRAAC recebe essas crianças do Brasil todo e até fora do Brasil, né? Então, já tiveram algumas do Paraguai, outros países que vêm tratar. Mas eu acho que não um caso. O que é muito marcante, assim, são crianças... Difícil falar, porque foram muitas, né? Mas, assim, foram 10 anos, né? Que eu tive essa oportunidade. Mas crianças muito que vinham da Amazônia. Alguns casos... Porque o acesso é muito difícil. Então, algumas vinham para tratamento. Eram 8 horas de barco. Aí, depois do barco... Aí você pega uma condução, depois você pega um avião para chegar aqui. Algumas, os pais são indígenas, então não falam a nossa língua, é muito difícil você explicar. Então, acho que isso me marcou bastante, assim, porque a gente vê como somos diferentes, né? A gente está no eixo Rio-São Paulo, né, no caso, né? E mesmo assim, algumas crianças com diagnóstico tardio, então a gente tem que pensar... Qual que é a umidade de um diagnóstico tardio? Tem idade certa ou é tempo da doença?
O retinoblastoma, ele vai ocorrer em crianças 90%, 95% até os 5 anos de vida. Tá? Mas a gente sabe que, geralmente, quando a doença ela é germinativa, ou seja, já teve essa mutação, o diagnóstico dela ocorre no primeiro ano de vida, isso nos países desenvolvidos. Então, deveria ocorrer no primeiro ano de vida. Né, por volta, né, dos 12 meses. E a da doença somática por volta dos 2 anos, com 24 meses, tá? Isso deveria ocorrer, mas não é ainda a nossa realidade, tá? Então, a gente ainda está numa situação melhor em termos de conscientização em tudo. Então, se você vai para a África, para outras regiões mais com índice de desenvolvimento menor, é mais difícil ainda, tá? Mas, na verdade, essa doença a gente sabe que até o primeiro ano de vida, segundo ano de vida, deveria diagnosticar, tá? Existe retinoblastoma em crianças um pouco mais velhas também, é mais raro. Tá. Então, isso não dispensa o cuidado da criança. Outro ponto que eu vejo ontem mesmo no consultório, a gente estava conversando, a mamãe estava falando, ele veio com 4 anos. Mas agora ele tem 7, agora eu resolvi trazer. Não, é todo ano. Aliás, todos nós precisamos, hoje em dia nós temos que falar de prevenção. Isso não só no retinoblastoma, isso na medicina. Sim. Então, todo ano nós temos que fazer nossos exames, passar por um médico, e o oftalmologista vai acompanhar essa criança. O oftalmopediatra vem acompanhando todo ano. Então, passou no primeiro ano, está tudo bem? Vai voltar no segundo ano, vai voltar com 3 anos, 4 anos. Então, isso é muito importante. Sim. Tá? A criança que você pegou mais novinha, que você teve um diagnóstico do retinoblastoma? Olha, no GRAAC que eu observei, mais nova, existe o retinoblastoma fetal, que a criança já nasce com retinoblastoma, tá? E aí dá para diagnosticar logo no nascimento. Logo no nascimento? Quando a família tem um histórico de retinoblastoma, o que já é orientado é que durante o pré-natal, durante a ultrassonografia, no morfológico, né, principalmente a partir de 28 semanas, já se procure no ultrassom, né, ou se tem algum tumor dentro do olhinho. Interessante. Dá para ver pelo ultrassom? Às vezes sim. Dá. Dependendo do tamanho, né, do exame, já é possível se tiver um retinoblastoma fetal. Então, na verdade, ao nascimento você já pode ter retinoblastoma, né? Eu me lembro de uma muito pequenininha com, acho que 3 semanas, que a gente fez, ela nasceu já muito avançado e teve que fazer a remoção do olhinho porque não tinha como tratar. Ele já estava muito destruído, esse olhinho. Então, aí, só para finalizar esse tratamento do retinoblastoma intraocular, então nós falamos de quimioterapia sistêmica, remoção do olho em casos avançados, né? A quimioterapia sistêmica, quimioterapia intraarterial, quimioterapia intravítrea, e a gente tem os tratamentos também locais, como o laser, tá? Que a gente usa um calor, né, para tratar esse tumor, e através desse laser a gente vai destruir as células tumorais, vai matar o tumor. E tem também o congelamento, que é a crioterapia, que a gente também faz um congelamento, uma sonda que faz um congelamento desse tumor, tá? A gente faz pela esclera, pela parte branca do olhinho, né, identificando a posição do olho, e que ali a gente vai ter a destruição das membranas, né, das células desse tumor. Tá, entendi. E como que são as taxas de sucesso desse tratamento do retinoblastoma? O tratamento é individualizado. Cada tumor tem um comportamento, né? Cada tumor tem uma genética, cada tumor vai ter um comportamento. Sim. E cada criança, por isso que tem toda uma equipe enorme para ajudar no tratamento dessas crianças. Porque cada criança vai ter um tratamento específico com ciclos de quimioterapia intraarterial ou intravítrea, dependendo da resposta do tumor. Tá? O que essas crianças fazem é um acompanhamento mensal, tá? Isso lá no GRAAC. Elas não ficam internadas no tempo todo? Não. Podem ficar quando estão em quimioterapia intravenosa, ou seja, sistêmica, né? Ou tem alguma complicação, enfim. E aí elas podem ficar internadas, mas essas crianças são avaliadas com anestesia geral todo mês, tá? E a partir desse exame, elas são tratadas durante esse exame, tá? Com laser, ou oncologista ocular vai fazer esse tratamento. No caso do Dr. Luiz Teixeira fazia o tratamento, faz o tratamento, e elas podem, depois elas têm alta. Quando tem que fazer a quimioterapia intraarterial, elas são internadas e fazem a quimioterapia intraarterial. Como que é o diagnóstico para essa mãe e para esse pai, Monique? Como que vocês tentam passar da melhor forma? Como que você vê isso na medicina como está hoje?
Assim, sobre como passar um diagnóstico difícil para os pais, eu acho que cada um tem a sua conduta, enfim. Mas o que eu percebo é que em toda a medicina, no diagnóstico, e tem diagnósticos muito difíceis, né? A gente precisa ter tempo, conversar com esse pai. E cada um as pessoas são muito diferentes. Uhum. Então, cada paciente, cada familiar, cada pai vai necessitar de um tempo para entender. Então, a gente tem na medicina, a gente tem a fase da negação, e a gente precisa respeitar, tá? Claro que no retinoblastoma, essa criança precisa tratar, quanto antes é importante, né? Mas a gente precisa ter um relacionamento médico-paciente adequado para que tenha uma adesão dessa família. Sim. E uma coisa importante também é que a gente precisa entender a realidade da família. Não é fácil todo mês a família vir para um centro de tratamento, tratar. Então, existem grupos que apoiam, que são fantásticos, né? Que apoiam. Então, tem casinhas que recebem essa família. Isso é muito bom, Isso né? é lindo, porque não tem condições. Os pais, né, a mãe ou o pai, eles param a vida naquele momento para o tratamento, porque é um tratamento longo. Então, eles vão precisar, por um tempo, abdicar, às vezes, do emprego, enfim, para acompanhar. O familiar vai estar acompanhando essa criança. Mas você vê também que tem muita falta de empatia médica ainda, também, ao dar o diagnóstico, ao acolher esse pai e essa mãe? Principalmente as mães, né? A gente ouve falar, né? Na minha profissão, enfim, uma questão pessoal, eu sempre procuro trabalhar com as pessoas que eu identifico a maior ética possível. Sim. Porque eu acho que isso é fundamental. A gente trabalha em parceria, né? É muito difícil você trabalhar sozinho. E quanto mais na oncologia ocular e quanto mais no retinoblastoma. Uhum. Então, estar ao lado de pessoas com ética, que entendem, que têm empatia, que entendem o lado da família é fundamental. Sim, então, graças a Deus, eu não via isso, não tive essa experiência, mas os pais, às vezes, passavam para a gente o diagnóstico, a forma como foi feita e seu filho tem um câncer e é isso, vai para São Paulo. Não é assim, né? É muito difícil. Quando alguém entra em contato pedindo ajuda, né? Que é quem conhece, então a gente, né, sempre tenta deixar tudo muito amarradinho. Uhum. Então, vamos conversar com a família, porque ela já vem mais acolhida, ela já chega menos ansiosa, já sabe o dia da consulta. Então, isso é uma coisa que eu procurei fazer enquanto estava lá acompanhando, né? Que bom, temos médicos que nem você. Não, mas eu falo que é verdade, porque assim, a gente precisa ter uma rede que acolha essas mães, né? E eu falo muito das mães porque a gente sabe que 80% dos pais vão embora ao descobrir alguma deficiência, alguma doença. E a mãe acaba estando ali com a criança e muitas vezes desamparadas, tem uma rede de apoio ali para essa sustentação. E os médicos são, querendo ou não, quem vai dar apoio, quem vai dar esse acolhimento no tratamento, né? Quando a gente fala sobre isso. Mas tem muita gente, assim, muitos desses diagnósticos são feitos pelos oftalmopediatras. Sim. O oncologista ocular é uma doença rara, como eu disse. Então, o oncologista ocular não faz o diagnóstico, Sim. geralmente. Faz, claro, né? Quando a criança chega, confirma o diagnóstico. Mas a suspeita é feita pelos oftalmopediatras ou os outros oftalmologistas. E também, acho que é bom a gente falar de coisa boa, né? Muitos colegas, enfim, ficam sempre sensibilizados, ligam Sim. depois para saber do caso, têm o interesse de saber como que a criança foi e têm interesse de ajudar. E cada vez está sendo visto mais isso porque estão fazendo mais diagnóstico, as crianças estão chegando. Então, isso é bacana de ver também. Ai, que bom. Bom, antes da gente encerrar, essa câmera é toda sua, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mães atípicas e acho que para todas as mães, né? Sobre a importância desse cuidado com a saúde ocular. Eu acho assim, a saúde ocular, né, da criança é fundamental, tá? Ela faz parte do acompanhamento dessa criança durante o desenvolvimento dela. E quanto mais o diagnóstico precoce, a gente sabe que a gente vai estar ajudando no desenvolvimento dessa criança para a vida toda, tá? A criança ela tem uma neuroplasticidade muito grande, então após o tratamento do retinoblastoma ou de outras doenças oculares da infância também. A gente falou de retinoblastoma e eu acho que em outros momentos vocês vão falar de outras doenças, catarata congênita, glaucoma congênito. Então, isso é fundamental. A gente precisa que são algumas doenças até mais frequentes, como a ambliopia, enfim, mais do que o retinoblastoma. Sim. Então, a gente pensar que a gente precisa cuidar dessas crianças também do olhinho delas é fundamental.
Tá? E o que a gente espera é isso, que cada vez mais elas cheguem precoce e a gente consiga ajudar, porque após o tratamento a gente tem a segunda etapa, que é a de estimulação visual. E essas crianças a gente consegue resultados fantásticos. O ambulatório lá em São Paulo da estimulação visual precoce também, a gente atendia as crianças após o tratamento e durante o tratamento, e a gente vê como que elas conseguem se adaptar e com um bom desenvolvimento, mesmo com lesões de retina, enfim, mesmo com alguns déficits, elas conseguem evoluir e a gente tem que estimular, porque a criança surpreende. Com certeza, bastante. Que bom. Monique, obrigada pela tua participação. Acho que foi super importante e que a gente tenha mais conscientização nesse dia tão importante, né? Eu que agradeço. Obrigada. É isso. Obrigada, gente. Até a próxima.